Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional. Nessa sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. Para você que não me conhece ainda, eu sou a Lidiane Rosa. Eu sou escritora e mentora de mulheres cristãs e eu estou falando de Maringá, no Paraná. E eu quero saber de você também, mulher de Deus, da onde você está me acompanhando. Escreve aqui nos comentários para eu dar um bom dia para você, tá bom? Nós estamos aqui nessa jornada toda segunda, quarta e sexta-feira às 10 horas da manhã para lermos juntas o livro de Romanos. Se você ainda não acompanhou, se hoje é o primeiro dia da sua live, você pode assistir o dia 1 e o dia 2, tá? Capítulo 1 e capítulo 2 lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é o mesmo nome aqui do Instagram, @soistarblog. Você encontra lá todas as nossas lives devocionais e o início dessa série também. E quem tá acompanhando sabe, tem sido, dias de muito confronto, de muita exortação, mas também de libertação de mentiras, libertação de pensamentos errados, porque a palavra de Deus nos liberta, a verdade nos liberta, e tem sido isso. Se eu pudesse resumir essas lives em uma palavra, eu diria que essa é a palavra: libertação das mentiras, libertação de pensamentos errados em relação à nossa fé. As escamas estão caindo dos nossos olhos. Tem sido realmente um despertar, para a realidade. Como é maravilhoso. Gostaria que você que tem acompanhado as lives depois me mandasse lá no direct um depoimento, de como tem sido essas lives para você, de como essas lives, como o Espírito Santo tem falado ao seu coração através dessas lives. Eu acredito que a palavra de Deus, ela nos revela, a verdade e nos liberta das mentiras, e isso tem sido tão forte. É tão bom a gente ler a palavra de Deus e a gente aprender com a palavra de Deus e a gente vê, a gente se blinda contra mentiras. E porque tem muita coisa, muito conteúdo na internet, e um fala uma coisa, outro fala outra, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, tudo fica muito claro. Tudo fica muito claro sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e como deve ser essa nossa caminhada com Jesus, tá bom? Bom dia, Ju Macedo, Graça e Paz. A Giovana Furtado, bom dia de Manaus. Seja muito bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui. Quem mais tá aqui comigo? A Léa Medeiros de Jacaranã, Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda. É de Diadema, São Paulo. Seja bem-vinda. É de Batista de BH. Seja bem-vinda. Bom dia. Edith de Apodi, Rio Grande do Norte também. A Flavielle de Aracaju, Sergipe. Bom dia. A Sandra de Galileia, Minas Gerais. Bom dia. Seja muito bem-vinda. A Marta de Mauá, São Paulo. A Debbie Lopes de São Luís, no Maranhão. A Miriam Costa da Paraíba, seja muito bem-vinda. Bom dia a todas vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada pela sua companhia. Quero pedir duas coisas para você. A Dani de Rio Branco, Acre, uau. A Gui, bom dia de Pelotas, Rio Grande do Sul. Vanusa do Rio de Janeiro, Luzia do Ceará. Que bênção! A Tânia do Mato Grosso do Sul. Quero pedir para vocês, tem um coraçãozinho aqui embaixo para você clicar várias vezes nesse coraçãozinho e enviar também essa live para outras mulheres. Quando você curte a live, o vídeo da live, o Instagram entende que essa live é relevante. E aí ele vai entregar e vai avisar para mais seguidoras que eu estou aqui ao vivo. Então você me ajuda também enquanto você curte aqui o vídeo dessa live, tá? E também quero pedir para você enviar essa live para outras mulheres. Desculpa, gente. É minha rinite atacando aqui. Para você enviar essa live para outras mulheres, Porque eu tenho certeza que essa live vai ser bênção e pode ser resposta de oração para alguém, tá bom?
E fica aí em oração pra minha rinite acalmar, pra não ficar espirrando aqui na live. Repreende essa rinite aí, mulher, em nome de Jesus. Né? Imagina ficar aqui na live espirrando, não dá. Então vamos lá, hoje a gente vai ler Romanos 3, tá? A minha Bíblia é uma NVT, eu estou usando a NVT para as lives devocionais, tá bom? A NVT é a nova versão transformadora. Por quê? Porque ela tem uma linguagem fácil, como a gente tá falando sobre princípios básicos da fé cristã, Romanos traz esses princípios básicos da fé cristã, eu quis uma versão que ficasse mais clara. Mas é claro que às vezes também eu consulto outras versões para comparar os textos e entender exatamente a mensagem do autor. Eu sempre tô dando essa dica para você, né? Compare as versões com dúvida. Tá lendo uma versão, tá na dúvida, não entendeu se realmente aquela é a intenção do autor, é aquela realmente a interpretação do texto, compara com outra versão que vai ficar muito mais claro para você. Essa é uma estratégia que eu uso e que eu dou a dica para vocês, né? Tá com dificuldade? Troca a versão, compara as versões e vai ficar claro para você, tá bom? Então hoje nós vamos ler Romanos 3 e é interessante porque lá em Romanos 1, né, a gente vê que Paulo, ele fala sobre a decadência dos gentios, sobre o pecado dos gentios, né, como eles estavam perdidos. E em Romanos 2, o Paulo fala sobre a hipocrisia dos judeus. Primeiro ele fala dos gentios, depois ele fala dos judeus. Aqui em Romanos 3 é muito interessante porque ele iguala todo mundo. Ele iguala gentio e judeus, ele fala, todo mundo pecou, todo mundo é pecador, todo mundo carece da graça e da misericórdia do Senhor. Então vamos começar então a nossa leitura. Oi, Vanusa do Rio de Janeiro, bom dia para você. A Quaresma Costa do Rio Grande, bom dia para você também, seja muito bem-vindo. Então vamos começar então a nossa leitura. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, mas se você não tem condição de abrir a sua Bíblia, também não tem problema, fique aqui comigo, tá bom? Fique atenta à leitura da palavra de Deus. Olha, a Ângela de Angola, uau, seja bem-vinda. Laiana do Rio de Janeiro, a Laiana tá sempre presente aqui nas lives, né? A Meire também, que também tá sempre aqui, bom dia pra você, que bom ter vocês aqui comigo, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estarem aqui comigo, né, lendo a Bíblia junto comigo. Então vamos lá. Capítulo 3, na minha Bíblia, o capítulo 3 tem o seguinte título, a fidelidade de Deus. Então vamos lá. Capítulo 3. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Então, lembra que no capítulo 2, ele começa a falar, Paulo fala que o simples fato de ser judeu, né, a nacionalidade não tornava os judeus salvos simplesmente por terem nascido judeus ou por praticar a circuncisão. Não é isso a salvação. Então, ele está dizendo assim que isso não salva, a lei não salva, né? Porque eles muitas vezes ensinavam a lei, eram conhecedores da lei, mas não praticavam a lei. Então, eles também eram pecadores. Então, ele está dizendo, né, no capítulo 2, ele vem argumentar, olha, o simples fato de você ter uma nacionalidade, de você nascer judeu, não te faz melhor que ninguém. Porque os judeus tinham, né, esse orgulho, né, de terem nascido judeus e se considerarem, né, separados por Deus e melhor que os gentios. E aí no capítulo 2, se você acompanhou, se você não acompanhou, vai lá no YouTube que tá gravado, ele fala exatamente disso, sobre a hipocrisia deles e que eles não deveriam se orgulhar disso, né? Isso não os salvaria, isso não os livraria da justiça divina, né? Eles também precisavam ser justificados pelo sangue de Jesus. E aí aqui Paulo continua, então, qual é a vantagem de ser judeu? Ser judeu não me salva? Se ser judeu não me livra, né? Não me liberta da condenação do pecado, então qual que é a vantagem de ser judeu? E é isso que ele responde aqui. No capítulo 3 é muito interessante, né? Eu, como sou escritora, sempre observo, né, e noto as estratégias de escritas dos autores. Então, aqui no capítulo 3, vocês vão perceber, conforme eu vou lendo, que Paulo ele usa uma estratégia muito interessante. Ele faz perguntas que ele mesmo responde. Então, ele vai fazendo perguntas e ele mesmo vai respondendo, antecipando dúvidas
da igreja que vai receber aquela carta. Então ele vai fazendo questionamentos e ele mesmo vai respondendo, pensando nas possíveis dúvidas que as pessoas daquela igreja poderiam ter. Porque lembra que eu falei lá na primeira live que a igreja em Roma, ela não tem um registro de que ela teve interferência de um apóstolo, né? Que foi um apóstolo que foi lá em Roma e abriu aquela igreja. Não existe esse registro. Então é possível que aquela igreja ela tenha surgido através de alguns irmãos que tiveram uma experiência com Deus e começaram a se reunir e cresceram como igreja. Então era uma igreja que talvez não tivesse uma liderança, um fundador, um apóstolo como fundador. E aí Paulo, né, sabendo da fé deles, eu já falei para vocês que a igreja em Roma foi terrivelmente perseguida. Ser cristão em Roma era muito difícil, era algo realmente que precisava de muita coragem para ser cristão em Roma naquele momento. Eles eram presos, os cristãos eram perseguidos, presos e mortos, né, lançados aos leões no Coliseu. Então, era uma igreja que precisava de um cuidado e Paulo, sabendo disso, da fé da igreja de Roma, ele quis escrever essa carta como uma orientação para orientá-los na fé, pensando que eles poderiam ter dúvidas em relação a Jesus, a doutrina, a fé que eles haviam agora escolhido, né, seguir na vida deles. Então, Paulo escreve essa carta aos romanos exatamente como uma forma de orientar e de cuidar dessa igreja que estava lá, né, sofrendo todas essas perseguições, né, e como ele não poderia estar presente, né, ele fala lá no início do capítulo 1 como ele gostaria de estar com esses irmãos, como ele gostaria de estar presente, como ele não podia estar presente, ele escreve essa carta. Então aqui no capítulo 3 a gente vai ver, conforme nós formos lendo, que ele vai lançando questionamentos e ele mesmo vai respondendo, né? Antecipando possíveis dúvidas que a igreja lá de Roma poderia ter. Então, ele pergunta, tem alguma vantagem em ser judeu? Né? Se eu acabei de escrever que o fato de ser judeu não salva ninguém, não livra ninguém da justiça de Deus, então qual que é a vantagem de ser judeu? E aí ele responde, então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Aí ele responde, sim, há muitos benefícios em ser judeu. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. E a gente vê isso no Velho Testamento. Deus se revelou aos judeus. Deus se revela a um povo específico lá no Antigo Testamento. Esse povo que foi escolhido, foi separado, foi liberto da escravidão do Egito, que viveu tantas experiências sobrenaturais com Deus, né? Que sempre teve Deus ali do lado, livrando, libertando, né? Levantando pessoas para conduzir eles à vitória, para conduzir eles à libertação. Levantou Moisés, levantou reis, levantou profetas no meio desse povo. Então, realmente, a eles foi confiada a revelação, a primeira revelação de Deus, né? Para eles foi confiada a palavra de Deus, que é todo o Antigo Testamento. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira alguma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as escrituras dizem a seu respeito, será aprovado que tem razão no que dizes e ganhará tua causa no juízo. Então ele fala, é verdade que alguns judeus foram infiéis, mas isso muda o caráter de Deus? O fato das pessoas serem mentirosas muda o caráter de Deus? Não, porque Deus é fiel, né? Quantas vezes você já leu essa frase na sua vida? Deus é fiel. Ele é fiel a quê? Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel às suas promessas. Deus é fiel. Aquilo que ele fala, ele cumpre. Deus não deixa de ser verdadeiro porque as pessoas não são verdadeiras. O fato dos nossos pecados, os nossos erros não muda quem Deus é. Deus é fiel. E ele vai cumprir tudo o que ele prometeu, né? Na sua palavra, todas as palavras que existem, todas as promessas que existem serão cumpridas, porque ele é verdadeiro, ele é fiel. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano.
Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecamos, melhor. Quem diz essas coisas merece a condenação. Então Deus está falando, então aqui Paulo está falando assim, o fato, né, é justificável você mentir em favor de Deus? Também não, né? Porque a mentira é a mentira. Então isso não livra você também de receber a justiça de Deus. E aí aqui ele vai igualar todo mundo, gentios e judeus na mesma coisa. Todo mundo pecou, todo mundo precisa do perdão de Deus. Olha só o que ele fala. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Então ele vai fazer uma pergunta. Então a gente deve concluir que nós, judeus, porque nós recebemos a revelação de Deus em primeiro lugar, nós somos melhores que os outros? O que ele responde? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Então ele fala que tanto judeus como gentios estão sob o poder do pecado e precisam de libertação. Como afirmam as escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras. Venenos de serpentes gotejam de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio por onde passam. Deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Então aqui ele está dizendo, todo mundo pecou. Todo mundo está condenado. Todo mundo precisa de libertação, todo mundo precisa da misericórdia e da graça de Jesus. Todos nós estamos no mesmo nível, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém em si mesmo consegue a salvação. Nós precisamos ser salvas. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. Então aqui ele está dizendo, a lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. A lei não salva ninguém. Ela mostra, ela só evidencia o quanto nós somos falhas, o quanto nós pecamos, o quanto nós carecemos da misericórdia divina. E aí, agora Paulo vai responder a seguinte pergunta, ok, então ser judeu não me salva, a lei não me salva, o que me salva então? Né? O que me torna justa diante de Deus? O que vai me tornar justo diante de Deus? Se as minhas obras, né? Se a lei não me salva, se a minha nacionalidade não me salva, o que me salva então? Né? Qual que é o caminho? E aí ele vai falar aqui que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. No versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. É que Paulo está falando aqui. Nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todo ser humano, sem nenhuma distinção de raça, de nacionalidade, tanto judeus como gentios. Todos são justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o caminho da salvação. É isso que nos salva. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ou seja, todos pecamos, não existe ninguém melhor que ninguém. Todos nós somos salvos
mediante a fé em Jesus Cristo, porque foi Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos resgatou da condenação eterna e nos deu a vida eterna. Então é mediante a fé em Jesus Cristo que nós somos libertas da condenação do pecado. É mediante a fé em Jesus Cristo que nós nos tornamos justas diante de Deus. Não é mérito nosso, não é obra nossa, é obra de Deus. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, aqui Paulo afirma: Deus se mostrou justo. Deus é justo, porque ele condena o pecado, mas ele também é justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, nós somos justificadas quando nós cremos em Jesus. A nossa fé em Cristo é o que nos salva e nada além disso. Nada além do sangue de Jesus. Amém? Podemos então, aí ele vai fazer outra pergunta aqui. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Eu posso me vangloriar de ter feito algo para ser aceita por Deus? Eu posso me sentir orgulhosa da minha fé? Não. Ele responde: não, você não pode se vangloriar por ter feito algo para ser aceita por Deus. Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Não é o que você faz, né, que te torna justa diante de Deus. Não é você que tem que se esforçar para ser aceita por Deus. Porque Jesus já pagou o preço, ele já decidiu te amar e te aceitar. Então não é um esforço humano. É obra divina. O fato de nós sermos aceitas por Deus tem tudo a ver com Deus, não tem nada a ver conosco. Não fui eu que fiz algo para ser aceita por Deus. Foi Ele que na sua graça, na sua misericórdia, no seu infinito amor me aceitou. Tá bom? Muito bem. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não da obediência à lei. Por que por meio da fé e não da obediência à lei? Porque ninguém é capaz de obedecer à lei 100%. Nós fracassamos quando obedecemos à lei. Nós todos somos pecadores. Foi necessário que Jesus viesse, pagasse o preço para que nós nos tornássemos justas. Senão estaríamos todas condenadas. Tá bom? Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Deus é Deus dos judeus e é Deus dos gentios. Quem é os gentios? Todo mundo que não é judeu é considerado gentio. Então Deus é Deus de todas as nações. Ele é Deus de todas as nações. Jesus pagou o preço por todas as nações. Todas as nações, né? Todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador estão salvas. Elas são salvas mediante a fé. Ok? Existe um só Deus e ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Aí essa é uma pergunta muito interessante. Então, se enfatizarmos a fé, podemos abolir a lei? Ou seja, se eu digo que eu creio em Jesus Cristo, eu posso viver do jeito que eu quero? Eu posso ignorar todos os mandamentos de Deus? Eu posso ignorar tudo que a palavra de Deus diz e viver de acordo com a minha vontade? Porque Jesus já pagou o preço pela minha vida? Aí que ele vai falar? Claro que não. Não. Ou seja, o fato de Jesus, né, de eu viver no tempo da dispensação da graça, o fato de Jesus ter me justificado, me libertar da condenação do pecado, me dá direito, me dá liberdade para fazer o que eu quero? Não, Paulo diz, é claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Uau! É só quem tem fé que observa os mandamentos do Senhor. Ou seja, as boas obras não salvam você, mas uma pessoa realmente rendida ao Senhor Jesus vai praticar boas obras.
Tá claro isso? Percebe como a palavra de Deus, ela deixa tudo muito claro? Muito claro. Como é bom a gente estudar a palavra de Deus. Aqui acaba o capítulo 3, tá? Perceba como é importante. Por que muitas pessoas acabam caindo em mentiras, em enganos, em heresias, porque não leem a palavra? E aqui Paulo deixa tudo muito claro. O que nos salva? É aquilo que eu faço? Não, as suas obras não te te fazem ser salva. Não é o que você faz que te salva, porque nada do que você faça pode te levar para a salvação, porque é só mediante a fé em Jesus Cristo que nós somos salvas. Então a salvação vem mediante a fé. Porém, por causa disso, né? Por causa da minha fé, eu posso viver do jeito que eu quero? Não. Eu posso continuar pecando, continuar na vida de pecado, porque Jesus pagou o preço por mim? Não. Claro que não. Paulo diz, claro que não. Porque a verdade é que só quem tem fé cumpre a lei. Só quem tem fé cumpre a palavra de Deus. Só quem tem fé observa a palavra de Deus e busca uma vida de acordo com a vontade dele. Ou seja, as boas obras não nos salvam. Porém, quem tem Jesus, quem realmente tem fé em Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, vai querer apresentar boas obras. Vai consertar a sua vida. Então, a bondade de Deus, né? Onde está a bondade de Deus? A bondade de Deus está em nos dar a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. Então, a graça é uma graça que nos leva ao arrependimento, à salvação, à libertação da condenação. Então, nós não temos mais condenação, não estamos mais condenadas, e há uma transformação de vida, há uma mudança de atitude. Então, querida, é um ciclo, né? É um efeito dominó, uma coisa leva a outra. A minha fé me leva ao arrependimento. Eu me arrependo, eu entrego a minha vida para Jesus e eu busco uma vida diferente. E eu busco viver de acordo com a vontade de Deus. Se eu digo que eu creio em Jesus, mas eu não me arrependo dos meus pecados e eu continuo vivendo do mesmo jeito, então essa minha fé é uma fé vazia, é uma fé morta, porque a fé sem obras é vazia, a fé sem obras é morta. Então, se eu falo que eu creio em Jesus, mas eu não apresento o fruto, né? Mas eu não apresento os frutos, eu não apresento a transformação de um caráter, eu não apresento na minha transformação, na mudança das decisões que eu tomo na minha vida, nas minhas mudanças de atitude, então essa fé, na verdade, ela é vazia. Então, de verdade, eu não me rendi ao Senhor Jesus Cristo. Então, de verdade, eu não tive uma conversão genuína, porque uma coisa leva a outra. E por que, Jenny, isso é básico, todo mundo sabe, mas a gente precisa lembrar disso sempre. A gente precisa ter esses princípios básicos da nossa fé muito claros na nossa mente para a gente não acabar, às vezes, se vangloriando por fazer alguma coisa por Jesus, né? E isso é muito comum. A gente se enche de orgulho por ter um padrão de comportamento, por ter algumas atitudes, por seguir regras, né? Às vezes por fazer parte de um ministério, a gente se enche de orgulho e aí a gente cai em pecado também. Então a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, que nós não somos salvas e aceitas por Deus por mérito próprio. Não fui eu que fiz alguma coisa para isso acontecer, não fui eu que conquistei a aceitação de Deus, mas foi o próprio Deus que entregou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar, e esse sangue derramado na cruz me resgatou do pecado, me resgatou da condenação eterna e me deu a salvação. Então isso é algo que nós precisamos ter em mente sempre. Não sou eu, não tem a ver comigo, tem tudo a ver com ele, né? E a partir do momento em que eu aceito esse sacrifício na cruz, a partir do momento que eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador, aí eu começo um processo de transformação na minha vida, que acontece da noite para o dia? Não, é um processo.
Conforme eu vou me aproximando mais de Deus, o Espírito Santo vai me conduzindo a uma vida que agrada a Ele. Vai me mostrando aquilo que eu preciso tirar da minha vida. Vai me mostrando aquilo que eu preciso renunciar, no que eu preciso obedecer. E aí essa mudança vai acontecendo de forma gradual. De forma gradual. E eu digo que até o final da nossa vida, ou até Jesus voltar, isso vai acontecer. A gente vai, caminhando com Jesus e abandonando aquilo que desagrada a Ele aos poucos, gradativamente, conforme nós vamos nos aprofundando na fé, conforme a gente vai caminhando com Jesus e nos tornando cada vez mais íntimas dele, isso vai acontecendo. Existem níveis de renúncia, e quanto mais a gente caminha com ele, mais coisas a gente vai perceber que a gente precisa abandonar, que a gente precisa mudar e que a gente precisa transformar. Ficou claro isso aqui pra vocês? Em nome de Jesus, vocês nunca mais vão confundir, vocês nunca mais vão acreditar nesse evangelho da hipergraça, de que eu posso fazer tudo, como eu vejo muita gente na internet falando, muita gente comentando, esses dias eu tenho uma influenciadora cristã que eu gosto muito, eu acho que o nome dela é Patrícia Fernandes, não sei, mas ela fala sobre a questão da vestimenta da mulher cristã, O que uma cristã pode vestir, o que ela não pode vestir. E eu sempre vejo que os conteúdos dela tem muitos comentários de mulheres cristãs que criticam ela por conta disso, Porque, eu posso... Um dia eu li um comentário que eu falei, não pode ser. É uma pessoa falando assim, eu posso ser cristã e ser uma mulher sensual. Eu falei, oi? Como assim alguém comentou num vídeo dela isso? Não pode. Se você é cristã e você pode, não, você não pode. Porque se você é uma mulher cristã e continua sendo sensual, então a sua conversão não foi genuína, porque ela não te levou para uma transformação. Ela não te levou para uma mudança. Então a gente se engana muitas vezes acreditando nessas mentiras de que eu sou livre. Jesus foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas, gente, essa liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Entende isso? Liberdade não é libertinagem. Liberdade é para que Deus me libertou? Para que Deus me libertou? Deus me libertou de mim mesma. Deus me libertou da condenação do pecado. Deus me deu liberdade para adorá-lo. Deus me deu liberdade para buscá-lo dentro do meu quarto. Deus me deu a liberdade de entrar no meu quarto e me conectar com Ele, sem precisar de um mediador, porque o mediador foi Jesus Cristo. Ele nos conectou novamente com o Senhor. Isso, exatamente, a Valéria falando, somos livres para escolher não pecar. Exatamente, porque antes nós éramos escravas do pecado. Nós vivíamos na escravidão do pecado e Jesus vem nos libertar disso. Essa é a liberdade. Essa é a liberdade. Liberdade de me libertar dos meus desejos egoístas, das minhas intenções pecaminosas. A liberdade de eu poder cultuar a Deus, de eu adorar a Deus, de eu me conectar a Ele, de eu ter a presença dEle dentro de mim, de eu ser templo do Espírito Santo. Essa é a liberdade e não essa liberdade que às vezes se prega por aí, que eu posso fazer o que quiser porque Deus me ama. Deus é amor, mas Deus é justiça também. E Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. As nossas atitudes não mudam quem Deus é. Ele é imutável. E Ele é fiel à sua palavra. Por isso nós precisamos ter todos esses conceitos, todas essas verdades sempre bem fresquinhas na nossa mente, pra gente não cair no engano, pra gente não ser levado pelo vento de qualquer doutrina. Amém? Perceba que quando a gente lê a palavra, que na luz da palavra todas as nossas dúvidas caem por terra, todos os enganos e as mentiras caem por terra. Por isso, mulher, invista seu tempo em estudar a palavra de Deus. Amém? Essa foi a nossa live então de hoje, de Romanos 3. Espero que tenha sido muito edificante para sua vida, porque foi para minha vida. Eu sempre falo que eu recebo muito mais do que eu entrego, e é verdade. Nas lives eu recebo muito mais e muitas palavras eu prego para mim mesma. Eu ministro
na minha vida. É muito bom quando a gente estuda a palavra de Deus e quando a gente entende a palavra de Deus, né? Que isso possa ficar gravado no seu coração, né? Nas tábuas do seu coração, e que você fique firme nas verdades de Deus. Amém? Vamos orar então? Se você puder, você fecha os seus olhos. Se você não puder, é só você concordar em fé comigo. Amém? Pai, muito obrigada pela tua palavra que nos liberta, que arranca as escamas dos nossos olhos e que nos blinda contra as mentiras do inimigo. Pai, que nós possamos ser mulheres que buscam a tua vontade, mulheres que buscam a tua palavra, mulheres que, Pai, buscam agradar a ti, filhas que te agradam, filhas obedientes, filhas segundo o teu coração. Nos ajuda, Espírito Santo, nessa caminhada, porque sozinha nós não conseguimos. Queremos te agradecer porque por conta da tua obra, Senhor, nós somos salvos. Sabemos que não é mérito nosso, né? Nós não queremos, Pai, nos vangloriar. Pai, nos liberta de todo o orgulho, nos liberta de toda soberba, nos liberta de toda arrogância, que nós possamos ser mulheres simples, modestas, humildes e mansas de coração, entendendo sempre, Pai, que não é o que nós fizemos, mas o que o Senhor fez por nós, que nos libertou da condenação eterna, que nos salvou e que abre para nós, Senhor, espaço para estar na sua presença. Obrigada pelo seu Filho, obrigada por ter enviado o seu Filho, Jesus Cristo, obrigada por Jesus Cristo ter morrido em meu lugar, obrigada porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por conta disso, Pai, porque Ele vive, eu posso crer também que eu viverei eternamente junto de Ti. Em nome de Jesus, amém. E amém, glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Se você perdeu a live, se você não conseguiu acompanhar ela inteira, daqui a pouquinho ela vai estar salva lá no canal do YouTube e você pode então assistir ela completa, tá bom? Beijo no seu coração e segunda-feira, não esquece, tá? Segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, nós estaremos juntas aqui. Beijo e até lá.